Olá, boa tarde. Queria cumprimentar todos os servidores, estudantes, professores que estão acessando aí a nossa webconferência para tirar dúvida sobre a participação dos institutos federais, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica dentro do edital Mais Cultura nas Universidades. Então a gente vai fazer uma fala inicial aqui dos secretários do Ministério da Cultura, o secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura e o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, sobre a importância desse edital e a atuação desses ministérios. E no segundo momento, a gente vai tirar dúvidas específicas que recebemos por e-mail, sobre o edital, sobre itens do edital, o que pode e o que não pode do edital. Então, eu vou passar a palavra para o nosso convidado externo aqui, Américo Córdova, secretário de Políticas Culturais. Então, muito boa tarde. Queria aqui saudar o Mário, a Alessia. A gente está justamente aqui nessa parceria com o MEC, essa parceria frutífera que começou nessa gestão do Ministério da Cultura na Secretaria de Políticas Culturais. Nós temos hoje uma diretoria de Educação e Comunicação. Portanto, nós estamos colocando na nossa estrutura essa institucionalidade que é muito importante, de ter esse link com a educação. Nós éramos o C do MEC e agora nós estamos, colocando a política desenvolvida em parceria dentro da estrutura do MEC. Então, essa estrutura do MEC, nós estamos falando da rede pública de ensino, dos institutos federais, é muito importante que essa capilaridade, essa possibilidade de criar uma política em escala, porque nós somos muita gente, muitas instituições, que a gente possa, de fato, trazer o que a gente vem desenvolvendo hoje no MINC. Nós temos muitas experiências a partir do conceito da diversidade cultural como o nosso norteador das nossas políticas, que a gente possa contribuir na educação com a participação desses segmentos da diversidade cultural. Então, o Mais Cultura nas universidades, ele faz parte do conjunto de ações. O nosso objetivo é colaborar na política em parceria com o MEC, desde do ensino fundamental até o ensino superior, passando pelo ensino médio, pelo ensino técnico, voltado também para a infância. Nós temos várias ações. Então a gente tem Mais Cultura nas escolas, que é em parceria com Mais Educação. E o Mais Cultura nas universidades, que é essa parceria que a gente vem fazendo nesse momento. Na verdade, esse projeto já vem sendo maturado há bastante tempo. Na época, o ministro Mercadante, quando anunciou no final de 2013, já no nosso fórum de reitores, a gente colocou a proposição e depois construímos um grupo de trabalho entre o MINC e o MEC para desenvolver esse nosso edital. A ideia inicial era que tivesse as universidades das artes. Aí a gente falou, olha, não vamos criar mais instituições, mas vamos de fato colocar as instituições para desenvolver uma política de cultura dentro das instituições. Então esse é o conceito do Mais Cultura, Mais Cultura nas universidades, e a gente quer que a comunidade acadêmica, a comunidade dos institutos, eles possam de fato participar na construção desse plano de cultura. Então é um plano bienal. A gente sabe que as instituições têm as suas mostras de cinema, suas mostras de teatro, tem um coral, enfim, tem atividades culturais que estão no calendário das instituições, mas às vezes por problemas orçamentários existe uma descontinuidade
existe uma, enfim, esses grupos passam, tem ano que tem acesso, tem ano que não tem acesso, tem ano que os próprios equipamentos culturais, os teatros, os cineclubes que existem dentro das universidades precisam de uma reforma, precisam de uma melhoria, de uma troca de equipamento. Isso custa dinheiro. Mas a gente quer que isso não fique só dentro da ótica da manutenção de equipamentos ou da manutenção dos eventos. A gente quer, na verdade, que a gente crie, né, um plano onde a própria comunidade possa se envolver e dizer, olha, é muito importante que a gente estabeleça um calendário fixo, que essas ações elas sejam combinadas, que a gente possa trazer expressões culturais do entorno da instituição, ou que a gente queira fazer um festival de música, um festival de teatro, e aí a gente colocou recursos que vão da ordem de R$500 mil a R$1,5 milhão, né, para um plano de 2 anos. Para nós, nós acreditamos, isso é um projeto piloto, né, nós acreditamos que a partir dessa avaliação desse programa, nós vamos fazer acertos e criar critérios, né, que sejam de acordo com as necessidades. Os institutos federais têm necessidades, as universidades menores têm outras. Nós temos uma diversidade, nós temos agora a interiorização também das escolas técnicas e das universidades pelo interior. Nós temos campos avançados. Tudo isso vai ser adequado, né, dentro dessa perspectiva de planejamento e que não fique só um recurso que fique apenas sob a responsabilidade das diretorias, enfim, ou das reitorias. A gente quer, na verdade, que seja feito um trabalho em conjunto com a comunidade, e a comunidade deve, portanto, estabelecer quais são as prioridades. Então é com muita alegria mesmo que a gente celebra essa parceria. Queria dizer que o recurso é do MEC, né? Então nós estamos colaborando justamente com o que a gente já tem de acúmulo dentro do Ministério da Cultura, não é? E que nós estamos inteiramente à disposição. Nós temos a Diretoria de Educação e Comunicação, a diretora a Ruana Nunes, e hoje nós estamos com a presença da Coordenadora Geral de Comunicação, que vai tirar dúvidas aqui com os companheiros da CETEC. Nós que esses anos todos crescemos muito, não é? Na quantidade de institutos. Nós temos o nosso, não posso deixar de citar, o Pronatec, né? Pronatec voltado para a cultura. A gente conseguiu bater os nossos recordes de matrículas. Existe uma demanda crescente e nós estamos justamente articulando com a Secretaria de Cultura para que os próximos anos a gente possa dar mais oportunidades para a formação técnica na área da cultura. Você sabe que a cadeia produtiva envolve uma miríade de profissionais, não é? Nós vamos também lançamos um programa de intercâmbio, que eu já gostaria de aproveitar, que é o público, né, dos institutos federais, né? O Conexão Brasil, é um edital que já está aberto, mas a gente quer ampliar, não é, com a possibilidade dos estudantes do Brasil poderem participar de cursos na área da cultura, na área do design, na área do teatro, das artes cênicas, de restauração, não é, nos grandes centros de desenvolvimento do mundo. Então essa parceria agora, esse ano nós tivemos 6 milhões e tem uma perspectiva de a gente ampliar o ano que vem em parceria com o MEC. Então quem está fazendo o Pronatec ou fazendo a universidade vai ter a possibilidade de fazer uma especialização ou intercâmbio em outros centros fora do país. Então eu já queria deixar isso colocado nessa perspectiva, né, que tenha continuidade, não é, esse nosso projeto. E queria desde já agradecer
toda essa parceria, nós estamos chegando ao final de uma gestão, né? Então, nesse momento de transição, a gente quer repassar para a nova gestão todo o esforço e o acúmulo desses 4 anos, e a parceria com a CETEC foi fundamental para que a gente pudesse, enfim, dar cabo do que a gente planejou. Então, boa sorte para vocês, estamos à disposição. E qualquer dúvida, acionem, que nós temos uma equipe preparada para tirar suas dúvidas. Muito obrigado. Bom, agora passar a palavra para o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Alessio Barros. Boa tarde a todos. Satisfação estar em mais uma conferência aqui da CETEC, tratando dos nossos editais, dos nossos políticos de extensão, de inovação e de ensino. Queria registrar aqui e agradecer a presença de Regiane, da Sandra Bertin, da equipe aqui do núcleo estruturante da política de inovação da CETEC, do Rafael, foi fundamental aqui na CETEC para a gente caminhar com sucesso na estruturação e na implantação desse edital, que é um marco, né, para a nossa rede. E queria agradecer muito a Mary pelas palavras, muito por participando dessa nossa reunião aqui com os servidores e alunos dos institutos federais. Eu queria dizer que os institutos federais, eles têm tradicionalmente, em todos os estados, manifestações culturais relevantes, né? Quer seja os corais, né, as bandas, né? E isso ocorre, os festivais, né, os grupos de teatro. Isso ocorre porque no projeto pedagógico dos nossos cursos, né, a nossa origem no ensino técnico, né, no ensino médio, a integração, né, dos aspectos da cultura e do esporte faz parte do dia a dia dos nossos cursos. Então, para a gente é um momento muito interessante estar junto com o Ministério da Cultura, discutindo, né, que os nossos institutos que têm unidades novas, né, que estão criando essa cultura em algumas unidades novas no interior da sua organização cultural, né, interna, mas também da articulação das suas ações e manifestações culturais com o projeto pedagógico dos cursos, que nós visamos a formação ampla, integral dos nossos estudantes. Mas outro aspecto muito importante nos institutos federais, na sua origem, é o que a gente faz, quer seja ensino, quer seja pesquisa, quer seja extensão, ele tem uma vinculação de aplicabilidade com a região, né? com os arranjos produtivos, os arranjos sociais e os arranjos culturais da região onde o Instituto está inserido. Então, por isso que é muito importante a gente estar discutindo cultura aqui, a CETEC, com os institutos federais, mas não, no âmbito nacional, não está discutindo sozinho. Né? Então, nós queremos ter um plano de aplicação da cultura nos institutos, que ele esteja vinculado, né, ao projeto pedagógico dos cursos, à formação dos alunos, mas que ele também esteja vinculado a uma contribuição para a própria comunidade no qual ele está inserido. Então, muitas vezes a gente tem um campus no Instituto Federal numa cidade, onde o maior auditório da cidade está lá no Instituto Federal. Então, é importante a gente articular a nossa ação, né, além da formação do nosso aluno regular, mas também na nossa contribuição como extensão cultural, né, para a comunidade. E aí a gente, nesse momento, né, a gente faz uma aliança muito forte com a própria política, né, do Ministério da Cultura. Então, eu acho isso um avanço muito grande, esse edital. Né, queria que isso permitisse que os institutos, né, porque o edital é institucional, né, a proposta é institucional, né, conseguisse fazer essa discussão que a gente está fazendo aqui no plano nacional, conseguisse fazer essa discussão no plano local, né, e também no plano institucional.
a gente vai avançar demais e um bom projeto, com bons resultados, com boas perspectivas, ele deixa de ser piloto, né? Ele avança e a gente vai poder institucionalizar. Nossa expectativa, a equipe aqui, né, Wanda chegou aí também, a nossa equipe aqui no Ministério da Cultura vai continuar tecnicamente, né, com vocês, né, discutindo esse edital. Queria desejar uma boa tarde, um bom evento. Ok, passar a palavra novamente para o médico. Então, aos colegas, só lembrando antes de começar, a gente está falando assim, olha, os institutos técnicos têm muita área de exatas, né? Só queria dizer que eu fiz curso técnico na área de eletrônica, mas eu fiz teatro, né, e sou ator também, ator profissional. Então, queria convidar aos nossos técnicos de exata que venham participar desse processo, venham cantar no coral, venham tocar uma música, venham tocar numa banda, venham criar, quem sabe, um conjunto de jazz. Eu acho que essa é a oportunidade, quer dizer, a cultura, ele quer, na verdade, se embrenhar, né, em todas as áreas, não só nas áreas humanas. Então, quero convidar aos nossos, né, amigos e amigas que hoje estão nos cursos técnicos, que venham participar desse momento, desse plano, discutir, né, porque a gente está fazendo isso para todo mundo. Então é isso. Obrigado. Ok. Eu queria agradecer então a presença dos nossos secretários do MIC e do MEC. Queria convidar a nossa diretora de Educação e Cultura, obrigado. Queria convidar então a nossa diretora de Educação e Cultura e Comunicação, de Educação da Secretaria de Políticas Culturais, Luana Nunes, para falar umas palavras também da concepção desse edital e toda a ideia que o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação têm feito nessa parceria. Luana, por favor. Boa tarde para todos os institutos federais do Brasil. É um prazer. Eu sou colega de vocês, na verdade, estou infiltrada lá no MIC, mas eu sou professora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E eu acho assim que a gente, primeira coisa que quando eu tive para tomar posse no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o diretor da unidade lá, ele me pegou pelo braço e falou assim: Rony, eu quero te apresentar o nosso auditório. Aí ele me mostrou o auditório e ele falou o seguinte: esse grito aí é da minha filha, eu ainda estou de licença maternidade, eu vim aqui pela importância dessa videoconferência aqui hoje. E ele me mostrou o auditório e disse para mim o seguinte: esse auditório, ele se quiser fazer uma conferência aqui, se quiser fazer algum evento grande nessa cidade, que é Paracatu, o auditório do Instituto Federal era um lugar que poderia acontecer essa atividade dentro da cidade. Então a gente percebeu, e ele disse o seguinte: quando eu fui construir o camping aqui, quando eu fui construir o auditório, eu fiz um camarim. Por quê? Porque eu tinha a intenção de que esse auditório fosse um teatro, que ele pudesse ter apresentações culturais. E ele me falava, me perguntava, por que o MIC não tem uma ação para que a gente possa fazer atividades culturais, possa ter ações culturais? Então, esse trabalho ele surgiu da gente pensando o quanto que o Instituto Federal, o campo em cada cidade, pode representar para a política cultural no Brasil, porque aonde não tem um teatro, não tem uma biblioteca, com certeza tem uma escola pública e tem um Instituto Federal funcionando e atuando naquela cidade, e a vontade de vocês de poderem mobilizar orquestras, mobilizar grupos de teatro, mobilizar ações de artes plásticas, de artes visuais, que estejam sintonizadas com os cursos que acontecem nos institutos, mas também atividades culturais para a comunidade, para a cidade. Então, o programa ele fala muito da ideia de um plano de cultura, para que a gente possa justamente pensar a cultura nos institutos federais, a cultura nas universidades, trabalhar essa dimensão e, com certeza, para a política cultural, a América deve ter falado um pouco disso, para as metas da cultura, do nosso Plano Nacional de Cultura, é muito importante ter a presença e a participação dos institutos federais, dos professores, dos estudantes, né? Nessa revolução que a gente tem feito pelo Brasil,
que onde mais cresceu, onde mais evoluiu foi a rede de ensino técnico profissionalizante, que hoje também tem cursos superiores, tem pós-graduação, ciência e tecnologia, pesquisa de ponta, e a gente quer muito que vocês se dediquem também à cultura, a fazer o trabalho cultural e mobilizar os institutos para que a gente também possa contribuir com esse projeto de inovação tecnológica que o Brasil está vivendo. Ok. Queria agradecer então a Ruana. Se quiser ficar aqui com a gente, pode ficar. Queria convidar a coordenadora geral de comunicação da Diretoria de Educação e Cultura da SPC, da Secretaria de Políticas Culturais, Karina, para ficar aqui com a gente para ajudar na sanar as dúvidas aí que a gente recebeu por e-mail. A gente vai continuar recebendo dúvidas no e-mail nec@mec.gov.br, que é o e-mail do Núcleo Estruturante da Política de Inovação, que tem trabalhado diversas ações relacionadas. A gente recebeu muitas perguntas, a gente sistematizou aqui algumas e iremos tentar ao máximo responder o maior número de perguntas. O que a gente não conseguir responder durante a webconferência, em função do prazo, do nosso tempo aqui, a gente pode fazer uma nova webconferência em função da demanda, a gente pode responder por e-mail também. Até porque a gente tem recebido dúvidas e dúvidas bem pertinentes em relação à produção do processo do plano de cultura. Eu não sei se a Karina quer inicialmente também falar alguma coisa, se já quer partir das dúvidas, né? Você sabe. Então, na verdade, deixa eu só fazer um apanhado do edital, né? Porque isso é importante. O edital, como vocês perceberam, ele foca em mínimo e máximo dos planos de cultura, mas por uma atuação de 2 anos, né, como a América colocou bem. Então, na verdade, o mínimo que se pode colocar nesse plano de cultura ele é 500 mil, né, e o máximo é 1.500.000. Só que esses planos de cultura, eles devem ser dialogados, né, e se vocês forem perceber, na questão da pontuação, ele valoriza o diálogo com a comunidade. Então, se tem um centro cultural, se tem uma secretaria de cultura, se tem grupos culturais na região localizada do campus, ele pode atuar nesse diálogo, e isso vai contar pontos dentro da avaliação que é feita pelo comitê técnico. São 8 eixos, né, que contemplam a diversidade que a gente tem hoje das ações de arte e cultura, né, a ideia que todo o comitê técnico, né, que eu e Karina a gente faz parte, né, e tem outros representantes que devem estar assistindo também a gente aqui, a ideia principal é que seja construído um diálogo com essa comunidade acadêmica. Então, quando o secretário Américo coloca a importância de dialogar com os outros professores das outras áreas de exatas, etc., é exatamente isso, a concepção, a construção deve ser promovida e muito estimulada pelos nossos professores, estudantes dos cursos e das áreas de arte e cultura. Entretanto, a participação da comunidade é essencial. Porque é um plano de cultura, é um investimento de 2 anos que se vai se pensar para construir novos auditórios, auditórios que tenham a capacidade de ser cinema, de ser teatro, né, identificando que muitos dos institutos estão inseridos em municípios que não têm equipamento cultural. Então a ideia de estimular isso é muito forte. Outra coisa importante que a gente precisa destacar é que esse edital ele é da Secretaria de Ensino Superior, né? A gente convidou também a CESU para estar aqui junto com a gente na participação, e a ideia dessa conferência foi mobilizar os institutos federais no edital. Obviamente deve ter outras ações também para mobilizar as universidades, né? Porque pelo edital, né, apesar do nome, as universidades e os institutos federais, eles podem participar fazendo essa proposta de edital. Então a ideia da CETEC junto com o NEP foi estimular a participação de vocês, dos institutos federais, dentro do edital, né, mostrando a importância que a gente tem nesse processo de construção, para que a gente não deixe de participar desse edital, que tem um recurso limitado, mas existe uma proposta de ampliação desse orçamento e mais, de continuidade dessa política, dessa implementação. Então eu queria reforçar isso. Então a CESU ela é parceira nossa da CETEC, o edital não é da CETEC, é da CESU, mas a gente está mobilizando a participação dos institutos até para garantir, junto ao Ministério da Cultura, a efetivação
né, da política de diálogo entre educação e cultura e que a gente consiga atender as universidades e os institutos federais. Bom, então eu passaria para a Karina, né, e aí a gente vai selecionando algumas perguntas. Você já tem alguma específica? Então, de início, a gente queria esclarecer uma dúvida que tem sido frequente em todos os e-mails, né, que faz referência à questão da data de término das inscrições. A gente tem no cronograma, no final, antes do formulário, a gente traz a data de finalização para 10 de fevereiro. Mas, dentro do edital, no item 8, a gente, diante de todas as reformulações do edital, das mudanças de datas, acabamos esquecendo de trocar no item 8.2. Então, as propostas devem ser enviadas até 10 de fevereiro. Ou seja, tem que se levar em consideração a data do cronograma. Foi publicada uma retificação, está presente no site da Cultura, assim como no site do MEC, informando sobre isso. Mas, mesmo assim, as questões são frequentes, então, deixar claro que a data de término é dia 10 de fevereiro. Perfeito. E isso já responde, Karina, a pergunta do Lourenço Brito, do Instituto Federal Goiano, que fez a pergunta. Então, o calendário correto, Karina reforçando, é o que está no item 16 do calendário, né, que infelizmente saiu lá na frente outra data. Lembrando que o edital saiu no dia 10 de... Ele foi publicado dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro, então tem um prazo muito grande. Existe até uma pergunta também aqui, referente à questão de férias, né, que o janeiro e fevereiro é um período de férias das instituições. Mas a ideia é que ele já possa ser discutido antes desse período de férias, né? A data limite é 10 de fevereiro, mas pode ser apresentado antes. Então a gente estimula que essa discussão seja feita nesse período aí longo que a gente tem de possibilidade de inscrição. 4 meses, né? Exatamente, 4 meses de inscrição. Então eu vou responder também aqui a dúvida do Vinícius Duarte, que fala a relação, ele faz um texto longo aqui, eu vou tentar resumir, ele é do Instituto Federal de Goiás, Vinícius Duarte Ferreira, e ele fala da questão de como é um plano por instituição, como é que a gente vai contemplar a diversidade, né, e as especificidades de cada campus, né, dessa forma de organização, né, e atuação dessa comunidade. Vinícius, a gente acredita, né, que esse plano de cultura, por ser discutido internamente e por direcionar a instituição para a implementação de ações reais, né, com metas, com comprovação da execução, ele deve se contemplar essa diversidade de todos os campos. Então, a ideia é que todos os campos possam pensar, olha, eu preciso no campus tal da implementação do teatro, eu tenho um auditório, só falta o equipamento de som, vamos fazer uma proposta no plano de cultura que insira a parte de som, a parte de sonoplastia, né? O campus Y está precisando de uma infraestrutura, ele tem um festival de cinema que acontece e ele precisa de fomento. Então a gente insere isso no plano de cultura. Então é possível sim, Vinícius, pensar essa diversidade e dialogar nos colegiados, nos conselhos institucionais, a criação e a contemplação dessas diferentes áreas. Até porque a gente tem 8 eixos, né? Pelo edital, você só precisa indicar pelo menos um dos eixos, mas pode ser mais, né? Pelo menos um dos eixos. Então a gente acredita que nessa diversidade dos 8 eixos é possível contemplar ações específicas por campus. Então, se o campus tem uma demanda, se trabalha com quilombola, quer fazer uma relação com quilombola, é possível. Outro já tem uma relação mais indígena, trabalha com grupos indígenas e quer fortalecer isso, essa diversidade cultural ela tá contemplada. Tem outra dúvida aqui também, da Sandra Vieira, do Instituto Federal IFSU, Sul Rio Grandense. Ela pergunta, a pergunta 2 aqui, né? O Instituto Federal do IFSU, nos documentos enviados é necessária a apresentação do portfólio ou currículo dos agentes culturais envolvidos no plano de cultura da instituição, artistas, grupos de artistas, griots, ou apenas a carta de anuência.
Se vocês perceberem no item de pontuação, né, dos planos de cultura, a parceria com outras instituições, ela conta uma pontuação. Então, quanto mais a instituição poder comprovar a anuência da instituição, né, das outras instituições, é importante fazê-la. Então, é importante ter essa documentação de anuência das outras instituições em participarem, em contribuírem com a questão do garantir, né, que essa participação da instituição seja fomentada por uma carta de anuência. Obviamente, a carta de anuência do Instituto Federal ela é necessária. É importante que o gestor máximo da instituição ele faça uma carta de anuência do plano de cultura, né, dentro das especificidades do edital. É importante anexar as comprovações, discussões nos colegiados internos. Então, se você tem um CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, se você tem um colegiado acadêmico, se você tem, se for o Conselho Superior, né, a ata de reunião, a resolução que aprova o plano de cultura para ser encaminhado, é importante esse trâmite para garantir, como é um plano só para a instituição, para garantir a democratização dessa discussão junto às instituições. Certo? Certo. Bom, a gente teve duas perguntas aqui também, uma da Silvia e uma da Rebeca, só que elas são quase idênticas, né? Então, perguntando sobre qual o peso e a importância das artes, né, da área das artes na elaboração e na participação do projeto institucional, sabe aplicado à universidade encaminhará apenas uma proposta. Bom, a gente já acredita que a questão da área a área das artes dentro da universidade ou do Instituto Federal, ela já vai estar automaticamente envolvida na questão da elaboração do plano de cultura. Até porque os eixos temáticos eles têm rebatimento na questão da cultura e da arte, e todas as propostas elas vão perpassar todos esses, na realidade não todos, né, mas ela vai incidir em algum desses eixos. A questão do peso, eu acho que é um plano de cultura, né? Então acho que a gente tem que envolver sim a área de artes e a área da cultura, seja do Instituto Federal ou da Universidade Federal. Até porque esse plano ele tem que passar pelas instâncias colegiadas, né, deliberativas, para que a gente precise de uma carta de anuência, então a gente tem que vai ter que ter uma comunicação. Na segunda pergunta, continuando por essa ótica, a coordenação geral da proposta, o coordenador precisa ter experiência e comprovar trajetória em atividades ligadas à área da arte e à cultura? Bom, a gente vai analisar, eu acho que não especificamente a pessoa ela precisa ter um currículo, um portfólio que trabalhe nessa questão, ela vai precisar o plano de cultura e ele vai ter que ter envolvimento. Sim, né? E aí também é bom destacar, Carolina, que no item 8.3.2, ele obriga que os envolvidos nos projetos de elaboração da concepção, né, principalmente nas ações, eles insiram um currículo Lattes atualizado. Então, o professor ou o servidor que for apresentar, né, que for atuar nessas atividades, é preciso comprovar a experiência deles até porque existe uma necessidade de criterizar os planos de futuro. Então, quanto mais for garantido que a execução do orçamento, né, descentralizado para essa atividade, ele consiga contemplar, porque as pessoas têm experiência em atuação, né, as pessoas diretamente nas atividades. Obviamente, a instituição tem a sua diversidade de profissionais, mas essas pessoas que vão atuar diretamente, elas precisam comprovar, né, porque dentro dos itens, muito forte que o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura tem reforçado nesse edital é a execução, né? A gente precisa ter um planejamento, metas claras que permitam fazer a avaliação da garantia de realização dessa atividade. Até porque a gente tem algumas dificuldades, às vezes, na descentralização de recursos e o retorno desse recurso, né, inclusive alguns projetos de pesquisa, de extensão e pouca execução. Então, a instituição que melhor comprovar a aplicação e mostrar a metodologia, né, como os itens do edital eles sugerem, a gente consegue
a gente consegue, dentro do critério de pontuação, ter uma pontuação maior e ser contemplado com um recurso. Isso mesmo. A questão dos critérios, elas estão automaticamente ligadas à construção do plano de cultura, né? Então, o único critério que é eliminatório é a questão do eixo temático, que você deve indicar um eixo temático da sua proposta, no mínimo. E a questão dos critérios que são classificatórios, ele vai levar em consideração exatamente a questão do portfólio, do currículo, das atividades que já foram feitas, né? Do histórico da instituição, assim como os outros são 10 critérios ao total. Ok, eu tenho mais perguntas aqui, já está respondido? Não? Sim. Sim. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Gabriela Maruno, São Paulo. Ela faz uma pergunta, ela faz o seguinte: o projeto apresentado pode ser composto de diferentes ações que dialogam entre si ao invés de uma única ação? Sim, claro. Né? A ideia, você tem que contemplar no mínimo um dos eixos, mas as ações, elas podem ser ações que possam dialogar dentro desses eixos. Então pode ser contemplado ações referentes aos eixos, mas isso tem que estar especificado no projeto. Então é possível sim, e não há necessidade de uma única ação. Na verdade, pode ser diferentes ações que vão contemplar mais de um eixo, mas num plano de cultura institucional. Então isso é importante estar claro. Segunda pergunta que ela faz, né, a Gabriela, não fica claro se no caso do projeto ser contemplado, a universidade ou o instituto poderá fazer uso da fundação para executar os planos do projeto. Né? É importante ter clareza que a forma de chegada do recurso na instituição ele vai ser realizado por termos de descentralização. Né? Diferente, por exemplo, de outros projetos que acontecem na instituição, como o PROEST, por exemplo. O PROEST, inicialmente, ele era termo de descentralização e hoje ele está dentro da LOA, dentro do limite orçamentário por instituição. Esse edital, como a gente está lançando a primeira versão desse edital em 2014, a gente ainda não está contemplado no orçamento das instituições porque não houve avaliação, mas está contemplado no orçamento do Ministério da Educação. Então a gente vai ter que descentralizar esse recurso. Obviamente, descentralizar o recurso, cada instituição, né, isso está claro, a descentralização do recurso no item 7.4, né, do edital, essa instituição poderá desenvolver, se ela tem uma fundação que desenvolve, ela tem os seus termos de cooperação, tem que fazer o trâmite burocrático e legal da instituição, qualquer projeto que ela desenvolve com a fundação, né, sabendo que a comprovação da execução do recurso vai ser pela instituição, pela universidade ou pelo instituto. Então é importante seguir esse trâmite burocrático já utilizado pela instituição em projetos que possam envolver a fundação, mas não existe algum impedimento no edital. Obviamente deve seguir as recomendações legais e as recomendações da instituição para a execução via fundação. Tem mais uma aí? Senão tem uma outra aqui. Não, tem uma outra pergunta aqui, que é da Cláudia Oliveira, do Instituto Federal do Ceará. Cláudia Freitas de Oliveira. Ela inicialmente, ela parabeniza o Ministério da Cultura e da Educação pela iniciativa, né? A gente agradece aí pela parabenização. E ela pergunta, né, deixa eu ir aqui especificamente a pergunta, é uma pergunta longa, ela fala de uma reflexão, de fomento da cultura, né, e ela foca aqui, para garantir efetivamente o desenvolvimento de práticas culturais que contemplem regiões e áreas distintas do país, como por exemplo os sertões nordestinos, ricos em pluralidade e diversidades culturais produzidos por homens e mulheres, mas pouco contemplados em ações de incentivo público, para que se evite que somente os grandes centros urbanos e capitais brasileiras concentrem recursos e financiamentos. Né? E aí, é claro, né, respondendo a pergunta dela, a gente tem no edital, né, no item
12.3.1 um critério de regionalidade que a gente criou para fortalecer, né, essa descentralização do recurso, né, como é um recurso relativamente pequeno, né, para outros projetos que a gente tem no Ministério da Educação, a gente precisa garantir também a diversidade desse recurso nas regiões do país. Então, para não ficar uma concentração desse recurso, a gente criou um critério de regionalidade que garante uma pontuação em função dessas instituições estarem localizadas no Nordeste e no Norte, né? E um segundo critério seria o Centro-Oeste, né, o Sul e o Sudeste na pontuação, ou seja, garante que todas as regiões possam, né, fazer a sua proposta, mas existe um critério para a gente não ter uma concentração do recurso em apenas uma região das instituições. Além do custo amazônico também, né, que está previsto, que aí são 30% a mais do valor da proposta que foi encaminhada, né, no plano de cultura. Então, esse plano ele receberá 30% a mais do orçamento destinado ao território do custo amazônico. Ok. Tem essa daqui, essa aqui você chegou a responder? Tem como saber quantos institutos estão? Tem? Não. Sim, nós temos 62 conexões. 72 conexões, ou seja, tem um público grande, muitos estão reunidos aí em grupos para fazer a visualizar. A gente queria parabenizar aí e agradecer. Se for necessário, a gente pode fazer outra webconferência ainda. Sabe quem são os institutos? A gente consegue saber, não? Não, só sabe que são 72 conexões. São 72 conexões que podem estar aglutinadas. A gente acredita, pela diversidade de perguntas que a gente recebeu, que tem uma diversidade de institutos participando. Eu queria novamente agradecer. Aí espero estar contribuindo aí para sanar essas dúvidas. A Michele Soares, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, ela pergunta em relação à concessão de benefícios. Ela faz 3 perguntas aqui, né? Vou ler as 3 perguntas, né, para ficar mais claro. A primeira pergunta seria: no caso de uma proposta que contemple algumas escolas da rede pública recebendo apresentações artísticas, é necessária a carta de anuência de todas essas escolas já no projeto? Bom, conforme o item 13.1 e o 1.7, essa parceria e essas ações que vão acontecer com instituições ou agentes coletivos ou individuais, é importante eles estarem no planejamento, no cronograma de execução dessas ações. E mais, né, se esse plano de ação for fortalecer uma parceria dessa com a rede pública e a rede pública com o Instituto Federal, é importante ter a anuência sim dessa instituição anexada junto ao processo, né, ao plano de ação. Segunda pergunta dela é em relação à concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e hospedagem. Né? Se esses itens já devem entrar na planilha de orçamento. O recurso que vai ser repassado pela descentralização, ele tem um valor limitado em função da proposta. Então, se existe o planejamento dentro desse plano de ação de alguma atividade que envolva transporte, alimentação e hospedagem, ele deve estar inserido, ele deve estar previsto e deve estar inserido na planilha de orçamento. A não ser que seja uma contrapartida institucional. Né? Se a instituição, além do recurso recebido, ela ainda quer fazer uma contrapartida institucional utilizando recursos próprios, isso é possível e isso o edital não impede. Então, vai da política institucional para essa atividade, né? para essa institucionalização. Rafael, acho que era legal comentar. A relação com ela estuda? Não. O Ana Nunes está querendo fazer uma pontuação aqui. Não, parabenizar a Michele. A Michele é o nome da pessoa que fez a pergunta? A última? Sim, Michele Soares. Michele. Então, parabenizar a Michele, porque eu não ouvi todas as
outras perguntas, mas ela faz uma relação direta com a educação básica. E isso é um dos temas que foram abordados quando a gente construiu o programa, construiu o edital, né? A gente, dentro da portaria, faz uma referência dessa proximidade, dessa articulação das políticas públicas de educação. Então é muito importante fazer essa relação. A gente também tem a parceria MINC-MEC, o programa Mais Cultura nas Escolas, que hoje está em 5.000 escolas no Brasil, com a parceria de grupos culturais, cada escola construindo o seu plano de atividade cultural. Então, conectar, eu percebi que as perguntas delas eram direcionadas à ideia de fazer um programa, uma ação para as escolas públicas, deve ser da cidade, onde o Instituto Federal está. Eu não sei se ela é do Triângulo, se ela é de Paracatu, ou se ela é de qual é o campus dela. Uberaba ou Uberlândia, né? Porque onde está o... Ela é professora de arte de Ituituba. Ituituba. Então, com certeza ela deve estar... Não, Ituiutaba. Desculpa. Tá. Tá. Ituiutaba. Então, eu acho que você também pode, de repente, pelo que eu entendi da pergunta dela, Rafael, ela estava um pouco receosa de repente, por exemplo, começou o projeto, está com uma escola pública, e de repente uma outra escola do município da cidade deve ser pequena. Também quer participar e de repente não estava organizado no plano de cultura da instituição. De repente, o que ela pode fazer é falar com a Secretaria de Educação, entendeu? Com a Secretaria Municipal de Educação, e a Secretaria Municipal de Educação ser quem vai ser o parceiro. Porque aí isso poderia envolver já todas as outras escolas, caso o programa ou o projeto assim fizesse. Mas eu queria só reforçar essa ideia, porque eu não sei se outros projetos aqui apareceram com esse foco de unidade entre a educação tecnológica profissionalizante e a educação básica. Então eu queria reforçar, porque isso é um dos itens da portaria, está no edital essa valorização, e eu acho que é um ponto positivo aí para o Triângulo Mineiro. Perfeito. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui para serem respondidas. Da Joelma Kremer, do Instituto Federal de Santa Catarina. Né? Ela pontuou aqui 3 perguntas. Né? Os coordenadores precisarão ser necessariamente professores? O edital não restringe o cargo, né? Se é professor, se é técnico administrativo. Ele só privilegia nos seus critérios de pontuação o currículo desse profissional que vai desenvolver as atividades, não necessariamente do coordenador, mas toda a equipe envolvida é importante ter esse currículo anexado. Então não há a obrigação de ser professor como coordenador. Né? Outra pergunta que a Joelma, né, do Campus Laje, do IFES, que faz aqui pra gente, é a contrapartida do parceiro local. Ela deve necessariamente contemplar recursos financeiros, ou seja, entre parênteses ela coloca dinheiro, ou pode se caracterizar como suporte logístico de pessoal e etc. Joelma, o edital também não impede, né, que a gente tenha contrapartidas que não necessariamente sejam de recursos financeiros. Né? A gente pontua essas parcerias em função do diálogo do Instituto com a comunidade, com o arranjo produtivo, o arranjo produtivo, o arranjo social, o arranjo cultural, onde estão inseridos os nossos campos. Porém, obviamente, né, como a gente tem um limitante de recursos, se existem parcerias que possam complementar a atuação dos nossos planos de cultura dos institutos federais dentro desse edital, é importante. Então, são bem-vindas e podem potencializar as ações. Então, se existem outras instituições parceiras que possam fomentar também, né, eu acredito que é válido e é importante essa atuação mais além do apoio, mas também que possa ter financiamento para
instituição, né? O Campus Lages, eu estou percebendo que ele está bem atuante, né? Porque o Conrado Júnior, né, do Instituto Federal de Santa Catarina, também faz uma pergunta, ele tem uma dúvida aqui, em relação à aplicação de recursos no que se refere à contratação e remuneração de pessoal, considerando ser nossa ideia, né, o Campus Lages lá, fomentar a cultura local, buscando valorizar os artistas locais e também está contemplando a participação da comunidade no sentido de a mesma ser beneficiada pelo projeto. Pergunta-se, né, é possível a contratação desses artistas para apresentações, oficinas, masterclass e etc. E se sim, se há necessidade de estabelecer um contrato formal, né, e por quanto tempo poderá ser essa prestação de serviços de terceiros, né, e se não for possível tal convênio, qual a forma adequada para executar a ideia? Bom, Conrado, como a descentralização do recurso ela vai para a instituição tem que respeitar todos os seus regulamentos, o estatuto, o regimento geral, né, e todos os trâmites legais que atuam nessa questão de contratação. Então, respeitada essa autonomia institucional, né, como a instituição executa os seus recursos, é possível sim, né, é possível contemplar essas participações, né, de outros parceiros, né, individuais ou coletivos, de grupos e culturais, mas precisa estar dentro de toda a autonomia e os regulamentos institucionais. Então é importante, nesse próprio diálogo, se há necessidade de inserir alguma necessidade, né, de participação de outras instituições, precisa estar claro o trâmite burocrático dentro da instituição, seja via as pró-reitorias, seja via licitações, né, precisa ter contemplados essa visão mais burocrática. Por isso é importante, na construção do plano, ter alguém da área de administração, de planejamento, para conseguir também mostrar a viabilidade, né, verificar a necessidade do recurso de custeio e capital, para que ele esteja contemplado na planilha orçamentária. Né? Que isso é bom ficar bem claro. Bom, pode falar. Bom, na realidade, o edital ele não faz nenhum impeditivo nessa questão de contratação, pelo contrário, ele incentiva que as parcerias sejam realizadas junto com a comunidade, junto com os grupos artísticos, e que, portanto, quem vai eleger é realmente a instituição e, como o Rafael já falou, todas as leis, a parte legal, isso tudo vai ser definido pela instituição. No item 13 da aplicação dos recursos, a gente traz alguns impedimentos, são esses que estão expostos no edital. Fora isso, está tudo em aberto. Então, vocês podem usar a criatividade e trazer mesmo para perto a comunidade, os grupos artísticos, toda a questão da área da cultura. A gente prevê dentro do edital que possa sim ser contratados, que haja pagamento desses artistas. Agora é trabalhar dentro do que é possível dentro da instituição. Quais são os instrumentos legais que vão reger essas contratações? Isso vai ser valorizado. Exatamente, porque essa questão ela reflete exatamente nos critérios de seleção. E é isso que vai valorizar a execução do seu plano de cultura. Foi, gente? Foram bastante perguntas aqui. Tem uma outra pergunta aqui, que na verdade é um texto maior, né? E eu vou tentar resumir com base no edital aqui, né? É a questão da questão da aprovação, né? Como vai ser aprovado os planos de cultura. Na verdade, no item 12.6 do edital, que fala relacionados ao resultado final, a gente vai ter 3 possibilidades de indicação, né, desse resultado final. Então, ele pode ser classificado e contemplado com recurso,
na verdade, a gente reconhece o mérito, né, da proposta, e a classificação vai estar dentro do recurso destinado. Então, esse além de ter aprovado o seu plano, ele vai receber recurso para a sua execução. Existe a segunda classificação, que é o classificado, mas não contemplado com recurso. Então, a ideia é que a gente possa, vai ser reconhecido o mérito dessa proposta, mas os recursos eles vão estar além do limite de recursos e da classificação de planos de cultura para serem descentralizados recursos. Né? Lembrando que para o plano ser aprovado, dentro do critério de pontuação, ele tem que ter no mínimo 50 pontos. Então, dentro daqueles diversos itens que a gente tem lá na planilha, né, de critérios, na tabela de julgamento dos planos de cultura, no item 9.2, o total, para a gente garantir a aprovação, está lá no item 10.2. Né, que diz que serão considerados classificados provisoriamente as propostas que tiverem pontuação mínima de 50 pontos. Então, ele pode ser aprovado, né, mas ele não ficou no critério de pontuação, no critério de classificação, obrigado. De classificação, ele não está dentro do total de recursos. Então, ele vai ser classificado, mas não vai ser contemplado com recursos. E existem os desclassificados, né, que são as propostas que vão estar, que não estiverem de acordo com o edital, né, ou não obtiver a pontuação mínima de 50 dentro do critério. Então é importante ter essa clareza, né, das possibilidades do resultado final para garantir a execução. Quer complementar? Okay? Não, eu acho que é isso mesmo. Perfeito. Então, outra dúvida também que surgiu, né, dos e-mails foi em relação ao encontro nacional, né, do programa. Né, quando que vai ser o encontro e tal. No item 4.4 do edital, a ideia desse encontro é exatamente ver o encaminhamento e o acompanhamento das ações. Então, ele vai ocorrer no segundo semestre, né, de 2015, que é o primeiro ano que a gente vai ter executando aplicação dos recursos, né, aprovados. Então, e é importante, né, as instituições contempladas com recursos do edital, elas vão destinar um recurso de áreas passagens dentro do seu plano já, para os responsáveis pelo plano de cultura, né, os coordenadores do plano de cultura, participarem desse encontro nacional do Programa Mais Cultura nas Universidades. Então precisa, não esqueçam de, na planilha orçamentária, já prever a participação dos responsáveis pelo plano. Né, é importante até a instituição criar oficialmente, institucionalmente, esse grupo de trabalho para elaborar o desenvolvimento desse plano de cultura e acompanhar, né, a execução. Isso é um dos pontos mais importantes. Outra dúvida também que a gente, dialogando aí, né, principalmente na Rede Tech, né, na reunião que teve, que algumas pessoas vieram me perguntar em relação ao edital, era relacionados à estimativa, né, do uso do recurso. Né, o edital, o recurso que vai ser descentralizado, capital, custeio, como trabalhar essa relação de capital e custeio dentro do projeto. Né? Obviamente, o item 13 está claro que isso pode ser aplicado em recurso, então isso precisa estar muito seguido, né? A risca lá o que está inserido no item 13 do edital. Entretanto, o edital não limita a aplicação do recurso como capital ou como custeio. Então, o desinvestimento, ele pede um equilíbrio entre capital e custeio. Não vamos fazer um plano de cultura que vai ser simplesmente capital e não simplesmente custeio. A ideia é ter um equilíbrio entre esses dois, mas não existe um limitante. Então, podem ter planos de cultura que vão contemplar capital e custeio, devem contemplar, mas que sejam uma harmonia entre esses e justificados, né, nas atividades e nas metas a serem cumpridas. Bom,
eu acho que respondemos todas as perguntas, né? Existem algumas dúvidas também, não posso esquecer de contemplar. O item 13, ele novamente da aplicação de recursos, que é uma dúvida que quem está elaborando, ainda mais quando a gente não tem envolvimento de alguém direto da administração, né, que é bom envolver, essa ideia principal, de respeitar os procedimentos que a gente tem, né, nesse item 13 da aplicação do recurso. E aí, obviamente, a questão de captação de recursos, né, como é que vai trabalhar dentro dos trâmites institucionais, a questão da proibição de pagamento para militares, servidores públicos, né, com contratação, né, ela não é permitida, né, a possibilidade de bolsas, né, é uma dúvida muito forte que a gente está até dialogando, ela pode ser contemplada, né, seguindo as legislações que a gente tem, e isso é importante estar claro, isso é importante estar respeitado. Né? E, obviamente, os institutos federais, pela sua diversidade, né, de níveis e modalidades de ensino, é importante tentar ao máximo contemplar, né, e como a Rona bem pontuou aqui, dialogar com a educação básica. Então, os alunos de FIC, alunos de curso técnico, é importante o envolvimento também dentro desse plano de ação dos institutos. Obviamente, a ideia de se trabalhar com um plano de cultura que pense, além da valorização de atividades, da valorização e da articulação das atividades culturais que já acontecem no Instituto, né, é importante também pensar essa questão de infraestrutura. Então, se existe, o seu campus não tem um auditório, né, se o seu campus não tem tem um prédio, né, patrimônio, que está precisando de uma reforma, que está precisando de uma estruturação, é importante essa contemplação dentro do edital. Então é importante que se mapeie todas as necessidades e que fortaleça essas ações de infraestrutura, mais do que propriamente só fomentar grupos, fomentar essas ações, tentando ter esse equilíbrio entre o capital e o custeio. Eu acho que isso é o mais forte também. Bom, eu acho que a gente contemplou aí as dúvidas, né? A gente, não sei se tem alguém acessando os e-mails do NEF, para verificar se chegaram mais algumas dúvidas. Parece que ainda não temos dúvidas, então eu acho que a gente espera ter respondido aí a amplitude de perguntas, né? Essa é a primeira webconferência, né, que a gente faz em relação a esse edital. Né? A gente até deixou um tempo maior para que as instituições pudessem também fazer seus diálogos internos, né, da construção. A gente tinha um desejo inicial lá que esse edital pudesse sair antes, né, só que no trâmite necessário dentro do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, ele saiu mais no final do ano, a ideia era ele sair até julho, antes do processo eleitoral, só que a gente acabou não conseguindo, mas ele saiu e eu acho que contemplou os grupos de trabalho participantes. É importante destacar que o Comitê Técnico do Fórum de Formação em Arte e Cultura para a Inovação, ele tem representação da Andifes, né, a professora Soraya, né, a participação do CONIF, com a professora Alessandra, e ele tem a participação da CESU, né, da CETEC, com 2 representantes do Ministério da Educação e 2 representantes da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. E esse comitê ele fez diálogo com os fóruns de extensão, né, então o fórum de pró-reitores de extensão das instituições públicas de ensino superior participou fortemente, o ForProEx, né, do diálogo. A gente fez até um lançamento inicial dessa política na Universidade Federal de Ouro Preto, né, lá em Ouro Preto. Então foi um diálogo construído também com o Fórum de Extensão, o ForProEst, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão dos Institutos Federais, né, relacionados ao CONIF.
né, foi feito Coordenadores de cursos de a apresentação dessas propostas, foi feito um grupo que contemplou também os coordenadores de cursos da área de arte e cultura, principalmente dos cursos com proposta que já trabalham em alguma ação. A ideia desse edital é que ele não se sobrepõe a outras ações que já acontecem de extensão, né, apesar dele ter necessariamente o modelo que fortalece as ações de ensino e de pesquisa também, né? A ideia é pensar novos cursos, pensar novos equipamentos, pensar a questão da economia criativa, né, da diversidade cultural. Então, ele tem essa diversidade, criação de ambientes tecnológicos, ambientes, espaços, né, que possam ser utilizados nos cursos. Então, a implementação de currículos inovadores também, né, na área de arte e cultura, nos diferentes níveis de ensino. Então, nessa diversidade aí que a gente tentou contemplar, e a forte relação dele com extensão, quando ele dialoga com essas comunidades, ele precisa de envolvimento de todas as pró-reitorias. Então é importante ser iniciado, ser mobilizado por um grupo de trabalho da área de arte e cultura, mas que envolvam outros servidores de outras áreas, para que a gente possa ter realmente um plano institucional, um plano que não vai ficar só limitado aos professores de arte e cultura, né? Então é importante fortalecer a participação de toda a comunidade. A comunidade precisa saber que esse plano de cultura está sendo discutido, né? E pensar também nesses ambientes, nesses espaços que podem ser valorizados em relação ao patrimônio cultural, né? Regular um pouco as ações culturais que já acontecem nos institutos, no sentido de articular, não regular, mas articular essas ações. Então, a gente, quando nós do Comitê Técnico, né, todos nós aqui fazemos parte desse comitê, a gente pensou nessa ideia. Então, querem criar um curso novo? Eu acho que tem que estar nesse plano. Né? Querem dialogar com a educação básica, com as outras instituições? Tem que estar nesse plano. Querem criar os campos dos institutos federais como uma possibilidade da comunidade assistir um festival de cinema? Tem essa possibilidade. As ações culturais de corais, né, que já acontecem no Instituto, podem ser valorizados, podem ter uma circulação, pode permitir a circulação de produções culturais. Vários institutos, inclusive, Para para criar uma rede de... Exatamente. Existem estados que a gente tem muitos institutos, né? Então tem mais de um instituto. Se tem mais de um instituto, a gente pode fazer essa troca, essa circulação dessa produção cultural. Eu acho que fortalecendo o novo, né, o inovador na área de arte e cultura, ampliando a necessidade de formação que a gente tem na área cultural, inclusive a necessidade de reconhecimento de saberes, né, a necessidade de valorização de experiências profissionais já bem desenvolvidas, e a circulação cultural também, né? A ideia de produções poderem usar o Instituto, poderem usar o equipamento dos institutos nessa divulgação e nessa apresentação de ações de arte e cultura. Então foi um pouco isso tudo que a gente pensou. É bom vocês terem esse sentimento, né, que a gente pensou, né? Obviamente, e aí voltando só um pouco aqui na questão da sobreposição, a gente tem outros editais, né, como o ProEst, por exemplo, que é um edital de extensão que contempla de 100 a 300 mil, mas são ações específicas. Né? Ele é mais amplo até no seu valor, no mínimo 500 mil e 1 milhão e 500 no máximo, exatamente porque a gente consegue contemplar um plano mais institucional. Então, se existe uma ação que já acontece no ProEst, continua valorizando lá a ação no ProEst. Agora, se você quer pensar algo mais amplo e articulado, aí é a ideia desse edital. Então, se existem corais, se existem ações que já acontecem dentro do ProEst, a ideia é que eles continuem lá no programa de extensão universitária, com as suas regras lá do programa. E se quiser articular, né, a articulação entre essas ações, eu acho que tem que estar mais refletida nesse edital.
né? Então é importante a participação dos institutos. O trabalho ele é amplo e obviamente vão ter dificuldades, mas a gente está à disposição para tirar dúvidas. Exatamente, o começo desse plano de cultura e pensar plano de cultura com algumas instituições que nasceram muito na área de ciências exatas é necessário, mas eu acho que é isso aí que a gente quer motivar, que a gente quer valorizar, mostrar que os institutos federais são instituições multidisciplinar e interdisciplinar. Então, não parem na primeira dificuldade, juntem esses professores de arte e cultura, criem uma comissão para pensar esse plano, chamem outros professores, o e-mail nepi@mec.gov.br, que é o e-mail do Núcleo Estruturante da Política de Inovação, está disponível para receber novas dúvidas, né? As próximas perguntas a gente vai responder por lá. Então é importante, se sentiu dúvida, necessidade de algum diálogo, pode ligar aqui para a Secretaria de Educação Profissional em relação aos institutos federais, né, que a gente vai estar contribuindo. Dúvidas maiores também tem a Secretaria de Ensino Superior, né, que contempla a diversidade das universidades, dos institutos, e a diretoria de educação. Qual é o e-mail, por favor? O e-mail é maisculturanasuniversidades@cultura.gov.br. Vai ser mais devagar para a gente. Mais devagar. maisculturanasuniversidades@cultura.gov.br. Bom, então já indo para o fim da nossa conferência, vou passar aqui a palavra para a Karina e para a Ruana para finalizar, e aí a gente encerra a nossa transmissão, né, prometendo a gente fazer uma nova aí, que pode ser que tenha mais dúvidas para a gente conseguir resolver. Então, Karina, por favor. Bom, quero agradecer a participação de todos os institutos, né, que estiveram presentes. Dizer que a gente estamos, né, nessa construção, que é esse projeto piloto, que agora 2015 as coisas, com certeza a gente já está aí pensando numa segunda edição, numa ampliação do programa. Dizer que a gente está disponível também por meio desse e-mail que a gente falou. Se vocês quiserem entrar em contato, estamos respondendo várias perguntas, estamos pensando numa outra webconferência também, aberta já com as universidades, institutos federais, todos juntos. Vamos estar aqui no Proeste, no encontro que a CESU também está fazendo, então se por acaso tiver alguém, né, a gente também está disponível. E agradecer a presença de todo mundo. Bom, queria também agradecer a presença de todos os institutos federais, dizer que eu estou muito feliz, porque esse foi uma batalha, né? Foi um sonho que foi construído e a gente está nessa condição agora, está falando com vocês, pedindo para que vocês se mobilizem, se articulem para participar de algo que a gente construiu, foi negociando, MINC-MEC, burilando, construindo mão a mão, né? Com a participação de vocês, ouvindo vocês. O Rafael acabou não falando, mas também tivemos um seminário Arte e Técnica, que foi uma iniciativa, uma parceria do Ministério da Cultura com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, em que a gente discutiu várias, né, abordagens da profissionalização na área da cultura. Então a gente está... isso que eu queria falar para vocês. O Mais Cultura nas Universidades, ele na verdade ele é parte de uma coisa maior, que é a parceria entre o Ministério da Educação e entre o Ministério da Cultura para integrar as políticas de cultura e educação. Então a gente tem uma política para a educação básica, que é o Mais Cultura nas escolas, temos uma política para o ensino técnico profissionalizante com o Pronatec Cultura e também o Mais Cultura nas Universidades, para o ensino superior. Então a gente tem construído uma ação de integrar essas políticas para que a gente perceba a dimensão da cultura na educação, a dimensão da educação na cultura, e a gente ir cada vez mais aprofundando algo que essa unidade que nunca deveria estar dividida. Então, eu imagino que os institutos federais, com a sua missão, com o seu projeto, com a sua importância no território, integrar a política de cultura com o que vocês estão acontecendo, desenvolvendo no seu Instituto Federal, vai ser fundamental. Seja ampliando os cursos, seja, como o Rafael falou, vocês criando espaços dentro do Instituto, aproveitando esse recurso para poder fazer o seu teatro, construir bases para que as atividades culturais do Instituto possam se desenvolver. Então, cara, é um mundo
de possibilidades. Então, acho que é uma oportunidade imensa para vocês, para todos os institutos. Pensem, dialoguem bastante, articulem bastante, porque eu tenho certeza que vai ser bastante disputado, porque tem muita universidade, muito Instituto Federal, muita gente que já estava fazendo. A verdade é essa, que já estava, professores que estavam articulando, correndo atrás, fazendo, às vezes, sem condições de fazer, né? Festivais, como lá no Rio, que teve lá o de Cultura Negra, o Fridan, gente fazendo lá no Rio Grande do Norte, com o pessoal lá de produção cultural, na Bahia, tem em todos os lugares, os institutos federais estão fazendo, aqui no Instituto Federal de Brasília, que também tem um trabalho interessante de orquestra. Então, enfim, um montão de ideias, coisas boas que os institutos federais fazem, que às vezes ficava lá disputando a verba para poder conseguir fazer. Agora a gente tem um espaço dessa relação MINC-MEC própria para essa relação da cultura com a educação. Vamos aproveitar para consolidar e, com certeza, a gente vai ter nos próximos anos mais orçamento e garantir que isso seja uma política perene e que a gente garanta que seja um direito dos institutos, das universidades, das escolas sempre pensarem a cultura como parte do seu projeto político-pedagógico. Ok, obrigado. Então, agradecendo a todos que estiveram conectados aí com a gente. Multipliquem essa webconferência, ela vai ficar disponível nos canais do InovaIF, né, o nosso canal no YouTube, que divulga toda a nossa política de inovação, então vai estar disponível lá. Se alguém não teve a oportunidade de assistir, divulguem que ele vai estar no canal, né, InovaIF. É um canal do YouTube, tem a nossa página também na internet, InovaIF, onde a gente divulga todas as ações. Então curta a nossa página lá, que você vai ficar por dentro de toda a política de inovação, né, os nossos editais, parcerias com o CNPq, com o CAPES e outras tantas que a gente desenvolve e que também é para a área cultural, para todas as áreas que a gente tem desenvolvido. Então agradeço aí, obrigado, continuem a ação, mandem e-mail, que a gente está aqui disponível para solucioná-los. Muito obrigado, boa tarde e até.